Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o melhor 1+1 Tier 3 que eu conheço, tá ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um layout de um data center, né? Um racks, uma caixa de ar-condicionado, no-breaks, sistema de combate a incêndio, etc. E vamos dar início já ao desenho, a parte, isso se tratando parte elétrica, né? Então, nós temos uma entrada aqui, né, representando por essa seccionadora aqui e e o disjuntor, seccionadora, disjuntor primeiro, seccionadora. Temos um outro disjuntor aqui, tá? É só uma representação. Depois nós temos esse barramento aqui e dois transformadores. No caso aqui está de 1 mega, eu vou colocar depois vamos preencher os valores aqui para a gente chegar nesses 2 megas aqui. Ok? Então nós temos dois trafos em paralelo, temos mais dois geradores em paralelo, configurando um rede gerador, tá? Lembrando que aqui está só uma representação. Também temos dois no-breaks aqui embaixo, então esse rede ou gerador estaria alimentando esses dois no-breaks em paralelo. E aqui seria já uma alimentação para ar-condicionado, que vai mudar um pouquinho mais para frente. E esses dois no-breaks aqui em paralelo, alimentando, aqui nós temos um bypass de manutenção, uma chave de saída, né? E aqui é representando a alimentação das nossas RPPs, ok? Aqui já é uma parte de um link, de um outro link. Bom, vamos para o próximo slide. Aqui nós já temos o outro lado, né? E aí sim seria... Estou dizendo assim porque de repente você assistiu o meu último vídeo e o desenho é parecido, mas tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra. Aqui nós estamos falando de 1+1 no melhor sistema que eu entendo. Então nós teremos a replicação do outro lado, né? Uma segunda entrada, onde nós poderíamos ter aqui um link, né? Um link, um tie, em caso de falha de uma das duas entradas. Então nós poderíamos simplesmente fechar esses caras aqui. Caso nós tenhamos uma falha de trafo, alguma falha de trafo, nós ainda teríamos um outro trafo, né? Porque o que configura esse 1+1 aqui? Configura aqui é que essa carga aqui seria 50%. E aqui seria os outros 50%. Então, em teoria, esse cara aqui, ó, nós teríamos 25% de carga, considerando full load, né? Opa, o negocinho está andando aqui, mas é porque eu estou com uma ferramenta diferente aqui. Agora não vai andar. Nós temos os 25%, teríamos essa 50% aqui, né? Aqui, 50%. Então, em caso de um essa aqui, nós estaremos assim, né? Vamos imaginar um full load. Full load, isso. Aqui. Aqui, 12,5. 12,5. Meio, 12,5. Tá? Vai ficar muito poluído, né? 12,5 aqui. Ok. Então, vamos considerar aqui, ó. 50% da carga está desse lado, 50% desse. Tá? Então, nós podemos tranquilamente fechar esse cara aqui em caso de falha. Consequentemente, 50% da carga está aqui. Então, nós podemos fechar também em caso de falha. Nós também podemos fechar esses dois caras aqui, esses dois ties aqui. Tá, links, tie, né? Seja da forma como você está acostumado. Isso em caso de uma falha, se eu tiver a falha de um transformador, então eu ainda tenho esse outro transformador para suprir.
Porque falando de potência, nós temos uma potência instalada, uma capacidade de 2 MVA aqui, né? E de 2 MVA. Tive que dar um pauser aqui. Então 2 MVA, onde nós teríamos aqui em torno de 500 kVA, né? Em cada trafo. Então, se eu perder um trafo, eu ainda posso segurar pelo outro, ou se eu precisar de uma manutenção, fazer uma manutenção, eu ainda poderia jogar, ficar com um mega aqui, ficar com um MVA aqui e com um MVA do outro lado. Ficaria assim, né? Ficaria com 500 kVA em cada trafo aqui. Então, tranquilamente, a gente pode brincar com isso daí para um lado para o outro, parar para manutenção, gerador também. Então, é uma forma muito mais prática de você parar. Principalmente para manutenção, né? Você consegue desligar aí com muita tranquilidade. E se você tiver um problema, você também vai ter muita... Na verdade, você ainda não vai ser um problema tão cedo, né? Para você ter um problema, você teria que perder um trafo, perder o outro. E aí você pode atuar com um gerador. E aí você teria que... Quer dizer, você ainda não precisa atuar com um gerador. Você fecha esse link aqui. Você ainda não precisa atuar com um gerador. Caso não dê, você queira atuar com um gerador de um lado, gerador. Se eu perdi... Vamos supor que eu perdi toda a entrada. Eu não tenho nada aqui, não tenho nada aqui. Então eu fui obrigado a entrar com os 4 geradores. Só que eu tive um problema aqui de um lado, em que eu perdi esses dois geradores. Então eu ainda posso, eu tenho um tempo de bateria, claro, né? Eu ainda posso fechar esses 2 caras aqui, tá? E manter toda a planta por um lado de gerador, tá? Então é um sistema bem versátil. Isso, claro, automação, etc, né? Aqui nós estamos representando. Aqui é a parte de ar-condicionado, tá? Aqui é ar-condicionado. Então ainda tem a mesma coisa com o no-break. Eu também posso parar totalmente um no-break. Eu posso abrir esse no-break aqui, que na verdade esse eu não desenhei aqui, né? Mas você teria um disjuntor aqui, né? Você teria nesse ponto aqui. Você teria nesse ponto aqui um disjuntor, né? De saída do próprio no-break, né? Então você conseguiria desligar. Você ainda tem um bypass interno, né? Aqui que não está desenhado. Desenhar a bateriazinha aqui, ó, para ficar mais legal. Então você poderia tranquilamente desligar um no-break sem você precisar atuar com gerador, sem você precisar de bypass, seja interno ou externo, sem você precisar desproteger um lado da sua carga. Então você mantém toda a sua carga 100% protegida através de no-breaks e você consegue parar e você consegue desligar um no-break totalmente para manutenção. Então você desliga um, faz manutenção, liga, desliga outro, faz manutenção e assim por diante nos 4 equipamentos. Beleza? Vamos mais para frente, acho que eu vou falar mais dessa parte de porcentagem, mas eu acho que é bem tranquilo, né? O que tem de um lado, ele vai migrar para o outro. Isso num caso que é muito mais remoto, né? De você perder um lado. E ainda nós temos essa última condição aqui de link, em que você, por algum outro motivo, você vai ter que, de repente, isso daqui faz parte de uma parte de um painel X específico que você vai precisar
sei lá, mexer com barramento, reapertar barramento, em que você realmente vai ter que desligar isso aqui e você tem uma condição que você pode ainda após o no break, você pode criar mais um link em que você traz do outro sistema de UPS. E aí você mantém o seu A e B ainda protegido por no break, porque nós temos a opção aqui do bypass de manutenção. A gente pode atuar com gerador e pode atuar com bypass de manutenção, mas eu acho mais confiável você usar o no break, tá? Aí vai de lógica aqui, vai de operação, você pode jogar tudo para bypass e manobrar para um lado e depois voltar para o normal. Você pode ter algum sistema que nesse único momento você sincroniza os dois no breaks através de comunicação e você fecha esses caras aqui, esses caras aqui de baixo, e aí você tem a sua carga totalmente protegida pelo tempo que for necessário aí de manutenção. Você não precisa se preocupar muito com, claro que você vai ter uma janela, um tempo, mas se for um tempo maior, não haverá problema de você ter que ficar, de repente você tem que ficar 2 dias aí rodando com o gerador. Imagina isso, a preocupação que isso pode gerar, né? O no-break ele seria muito mais confiável operacionalmente. Claro, você tem um tempo muito curto ali de bateria, mas você tem aquela linearidade da tensão, né? Tem uma qualidade de energia muito mais alta. Tá ok? Bom, agora aqui novamente o mesmo desenho, né? Porém tem aqui os disjuntorezinhos aqui que vão fazer a parte do ar-condicionado. E aqui a representação do data center, né? De todos os racks, né? Aqui seriam todas a quantidade de painéis que você vai precisar aqui, né? Seria um A, 2A, tá até errado aqui o nome, mas é um A, um B, né? O lado A e o lado B. E não tem muito segredo, é um A e B, que metade está de um lado, metade do outro. E se por acaso acontecer de não teve jeito, teve diversas N falhas, sei lá, um barramento lá que soltou, você deu um azar lá, soltou, de repente você deu um problema aqui, ó. Você teve um problema aqui, nesse ponto, e não teve jeito, né? Você perdeu todo esse lado aqui. Então, obviamente que a carga vai toda para o outro lado. Ainda você não teve desligamento. Então a chance de você ter um desligamento por falha, ela é muito baixa. E agora aqui é a representação efetivamente da parte de ar-condicionado também, né? De TI e de HVAC. Aí tem uma particularidade aqui. Essas bolinhas, elas são só para que eu desenhei para o desenho ficar mais retinho, bonitinho. Porque no PowerPoint eu desenhei no PowerPoint e aí eu fico andando nas linhas aqui, só para não andar. Isso aqui é só uma bolinha, não quer dizer nada. Então nós temos aqui o lado A, ó. Vamos falar do ar-condicionado, né? Então ainda você teria uma ATS, porque normalmente a máquina de ar-condicionado ela tem uma única entrada de energia. Então você poderia representar, poderíamos representar todas as máquinas de ar-condicionado através de 2 ATS. Por que 2? Porque a ATS ela vai entregar uma única fonte de energia para a máquina de ar-condicionado, ou para as máquinas, né? Você poderia inclusive, que eu não desenhei aqui, mas você poderia inclusive ter um painel aqui que seria alimentado por essa ATS, e com esse painel recebendo energia da ATS e alimentando várias máquinas de ar-condicionado. Porém, isso é um ponto de falha, porque de qualquer maneira, em algum momento você vai ter que ter uma única alimentação. Então, você pode fazer,
você pode ter uma ATS para cada máquina de ar-condicionado, e aí você não teria esse painel que eu desenhei, que eu representei aqui para vocês. Você teria diretamente a ATS alimentando uma única máquina de ar-condicionado, ou você poderia ter duas ATSs, e aí você divide metade das máquinas, você coloca em uma ATS, e a outra metade você coloca em outra ATS. Então, se porventura você também tiver algum tipo de problema com a ATS, você não teria a queda de todas as máquinas de ar-condicionado, apenas metade, né? Porque sem contar que as máquinas elas já vão ter uma alimentação dupla, né? Então ela funciona. ATS é diferente de STS, viu, gente? STS é chave estática. ATS é transferência automática. Então o que ela faz é, se eu perder um lado, vamos supor que ela está sendo alimentada por esse lado aqui. Se eu perder isso daqui, ele fica todo pelo outro lado. Ela transfere para o outro lado onde tem energia. Tá? Ela é como se fosse um rede gerador. Tanto que até os painéis dela são uns painéis bem estilo rede gerador, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Tá? Então, há um sisteminha bem tranquilo, bem simétrico e tem alguns detalhes, né? Mas ele é mais caro, bem mais caro, porque na realidade você tem o dobro do que você precisa, né? Mas tem muito sistema 1+1 que na verdade usa apenas realmente 1+1, um equipamento aqui e um equipamento aqui, tá? Eu não falei de capacidade, então o que muda aqui? Em vez de você ter um equipamento de 1 mega, você coloca 2 de 500, entendeu? A mesma coisa aqui no ar-condicionado. E aí você tem essa capacidade. Os equipamentos vão ficar com os 42 lá, vamos pôr aqui em forma didática, vão ficar com os 50% de capacidade, da mesma maneira como se fosse só 2 equipamentos. Se você colocar 3 de cada lado, você vai ficar com 4 de cada lado, a mesma coisa, entendeu? E aí tem o mais um Tier 4. E aí você pode colocar você tem que colocar um N+1 de um lado e um N+1 do outro. Tá? Tem paralelismo, mas nesse caso aqui, mas você tem todo o outro lado que pode segurar o sistema, tá? Com a capacidade full. Tá ok? Aqui uma imagem aqui de uma RPP, uma ATS, né? RPP, um exemplo, né? Um exemplo. Tem diversos N modelos aí. E a ATS, tanto que ela tem um painelzinho que é bem parecido com o painelzinho de um gerador, né? Então você poderia ter um ATS maior, com o painel ali, o controlador ele não muda, né? O controlador é o mesmo. Você poderia estar controlando uma chave ali, de capacidade muito maior e já fazendo toda a quantidade de máquinas que você precisa, de 50% das suas máquinas. Então, ao invés de você vai usar 10 máquinas, ao invés de você utilizar 10 ATS, você usa 2 ATS. Uma para 5 máquinas e a outra para as outras 5. Você consegue ter uma economia aí mas, além da economia, você simplifica muito. Quanto mais você simplifica, o operacional fica mais fácil. Ok? Bom, nesse vídeo é isso. Dúvidas ou sugestões? O meu e-mail é contato_jmp@outlook.com. Até mais!